que acontece quando colocamos o ChatGPT para atuar como advogado em um processo? Provavelmente essa ideia já passou pela cabeça de muitos advogados, e eu me incluo nesse time, assim que viu do que o ChatGPT é capaz. Então, sinceramente falando, era questão de tempo até que alguém passasse do campo das ideias para o campo do vamos fazer isso acontecer e ver no que vai dar. O advogado que protagonizou essa proeza é Steven Schwartz. E ele é, ou era, o responsável por cuidar de um processo onde Roberto Mata processava a Avianca Airlines, lá nos Estados Unidos. No processo, Roberto alegou ter sido ferido quando um carrinho de metal atingiu seu joelho durante um voo para o Aeroporto Internacional JFK, de Nova York. Um caso simples, sem muita repercussão e que passaria totalmente desapercebido se não fosse pelo seu advogado Steven. Ao longo do processo, a Avianca contestou a ação, pediu seu arquivamento, tudo dentro do previsto. Porém, os advogados de Roberto, mais precisamente o Steven, se opuseram ao pedido de arquivamento e apresentaram uma petição de mais de 10 páginas, fazendo referência a vários outros casos semelhantes e com decisões que favoreciam o Roberto. Maravilha! Roberto se deu bem. Você deve estar pensando, e eu também pensei. Acontece que havia um problema nisso tudo. Os casos e as decisões citadas pelos advogados do Roberto não podiam ser encontrados em lugar nenhum. E não faltou gente tentando. Tanto os advogados da Avianca, que vocês devem imaginar não são poucos, como o juiz responsável pelo caso, bateram cabeça tentando encontrar e não encontraram nenhuma dessas decisões. Para esclarecer o que estava acontecendo, o advogado do Roberto, o Steven, foi chamado para um depoimento juramentado. Lá, ele confessou que ao invés de pesquisar e montar a petição por ele mesmo, ele usou o ChatGPT para conduzir a pesquisa jurídica por ele. O ChatGPT, por sua vez, fez o que foi determinado, argumentou e embasou em vários casos o que estava afirmando. Porém, os casos foram inventados pelo ChatGPT e nenhum deles nunca aconteceu de verdade. Ainda segundo o Steven, o advogado, que é um advogado experiente, com mais de 30 anos de atuação em Nova York, a intenção dele não foi a de enganar o tribunal ou a companhia aérea. Ele disse que realmente achou que os casos existiam, pois nas palavras dele, inclusive pediu ao programa para verificar se os casos eram reais, o que foi confirmado pelo ChatGPT. Ele falou que nunca havia usado o ChatGPT antes, que sinceramente eu acho que é mentira, e que desconhecia a possibilidade de que o seu conteúdo pudesse ser falso, o que aí sim eu acho que é verdade. O juiz do caso, Kevin Castell é o nome dele, estava ao mesmo tempo estarrecido e confuso, já que essa era uma situação nova, sem precedentes no tribunal e possivelmente sem precedentes em todo o judiciário dos Estados Unidos. Diante desse impasse sobre o que fazer, o juiz Kevin ordenou uma audiência para que fossem discutidas possíveis sanções, já que a petição continha decisões falsas, citações inventadas e referências internas inexistentes. Essa audiência ela vai ser um marco na história da inteligência artificial, mas também na história do judiciário dos Estados Unidos. Mas duvido muito que eles saibam exatamente o que fazer nesse caso, e independente da sanção que se aplique ao advogado, mesmo que seja uma sanção pesada para servir de exemplo, é óbvio que isso vai acontecer muitas outras vezes, e possivelmente esse não foi nem o primeiro caso que se usou o ChatGPT para fazer uma petição, mas sim o primeiro caso que foi descoberto onde o advogado usou o ChatGPT para isso. Tá, mas por que isso aconteceu? Isso significa que o ChatGPT não é confiável? Não é bem assim. O ChatGPT, para quem não está muito familiarizado com a tecnologia, ele foi treinado para responder a perguntas e tarefas como se fosse uma pessoa de verdade. O treinamento dele foi feito com um volume gigantesco de informações, de textos dos mais diversos, escritos por pessoas do mundo todo, e com base nessa quantidade colossal de informações, ele tenta responder as perguntas de uma forma que faça sentido. Sempre que nós damos uma tarefa para o ChatGPT, ele analisa os fragmentos do que a gente escreveu e tenta encontrar uma resposta adequada, usando como base o banco de dados gigantesco que ele tem e as respostas que as pessoas deram para ele quando ele começou a ser usado. Como ele está em constante aprendizado e melhoria, ele pode não entender a pergunta e dar uma resposta sem sentido. Pode também cometer erros e pode até mesmo criar argumentos para embasar o que você precisa que ele embase, como foi o caso. Mas o ChatGPT ele tem uma característica que faz com que as suas mentiras, digamos assim, quando contadas, sejam muito bem contadas. Ele fala com convicção. Por mais absurda que seja a viajada que ele deu, a resposta que ele dá, ela é sempre formada de uma forma extremamente convincente. E isso sim pode ser um problema. Mas isso então significa que a gente não deve usar o ChatGPT e que a ferramenta não presta? Mas é claro que não. O ChatGPT ele é uma ferramenta maravilhosa. E eu realmente acho que a gente está diante de uma mudança de paradigmas na tecnologia como a gente não via há muito tempo. Desde
desde que eu comecei a usar o ChatGPT, eu venho usando ele mais e mais, mas sempre com supervisão. Digamos que ele serve como pontapé inicial, mas não como versão final daquilo que tu quer através dele. Até porque a gente nunca deve esquecer que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então não é porque ele é uma ferramenta eficiente que a gente deve simplesmente deixar ele fazendo tudo sem nenhuma supervisão. E foi justamente esse o erro do advogado do Roberto. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa história, que é real e não foi criada pelo ChatGPT. A gente se vê em breve e até mais.